Esta é a nossa escola, que tem o nome de um professor, Francisco Xavier Giordani, que é o nosso fundador. Bom dia, alunos do 7º ano. A gente já está com bastante saudade de vocês, mas hoje nós estamos aqui para continuarmos a nossa aula sobre as regiões brasileiras, como nós falamos no vídeo anterior. Nós vimos na nossa aula anterior a divisão do Brasil em 5 grandes regiões e também nós falamos que hoje nós iríamos começar pela nossa região sul do Brasil. Então, a região sul do Brasil, ela é formada por 3 estados: o Rio Grande do Sul, cuja capital é Porto Alegre, Santa Catarina, cuja capital é Florianópolis, e Paraná, cuja capital é Curitiba. Então, essas 3 cidades, essas 3 capitais, elas são bastante desenvolvidas. Nós vamos ver um pouquinho de cada uma dessas cidades e as cidades importantes também dessa região. Como já foi falado no vídeo anterior, a região sul é a região que tem o menor tamanho, a menor extensão territorial do Brasil, mas ela é a 2ª região mais desenvolvida do nosso país. A primeira em desenvolvimento é a região sudeste, que nós vamos ver no próximo vídeo. Uma questão importante colocar para vocês, que a nossa região sul, ela foi colonizada inicialmente, então, pelos imigrantes, alemães, italianos, ucranianos, poloneses, mas antes disso, nós tínhamos aqui os indígenas que moravam aqui livremente, tinham as suas terras. Essas terras, por tratados, elas pertenciam à Espanha. Então nós tivemos aqui também que vieram para cá fundar as missões jesuíticas, os 7 povos das missões, né? Que o nosso aqui é bem pertinho de São Miguel, não é? E vários outros aí que nós temos aí na região. Nós tivemos então os indígenas, depois com a questão da escravatura no Brasil, nós tivemos também os afrodescendentes, que vieram forçados para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, trabalhar como escravos. Eles trabalhavam nas fazendas de charque e deixaram um grande legado histórico-cultural para nós também. E mais tarde, no século XIX, então, como eu já falei anteriormente, vieram os imigrantes alemães, primeiro os italianos, os poloneses, os ucranianos. Mais tarde, no norte do Paraná também se fixaram os imigrantes japoneses que vieram de São Paulo. Lá eles desenvolveram a grande cultura do café no norte do Paraná. Então, nós temos então esse conjunto de pessoas, de etnias que então formaram a região sul. Então, uma questão importante colocar para vocês é que se tem uma ideia muito errônea de que na região sul só existem pessoas brancas, que predominam os brancos, que só tem pessoas brancas. Mas isso não é verdade. Nós temos aqui também descendentes de outras etnias, como eu disse para vocês, dos indígenas, dos afrodescendentes e assim por diante. Outra questão importante. No Rio Grande do Sul, os alemães, eles se fixaram em São Leopoldo e ali então também desenvolveram pequenas indústrias, principalmente a indústria de calçado. Em Santa Catarina, na cidade de Mafra, e no Paraná, na cidade de Rio Negro. Os italianos, quando vieram aqui para o Brasil, eles ocuparam a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense e o oeste do Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul, eles fundaram importantes cidades como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, e ali eles fizeram uma grande produção de uva, plantaram muita uva, e essa região ela se destaca então hoje
pelos seus vinhos, então começaram a produzir vinhos e sucos também, e hoje ela se destaca, esta região, pela grande produção de uva e de vinho, e esses vinhos, eles são vendidos também, exportados para o exterior. Depois nós temos também uma questão importante para colocar para vocês, que os negros também, eles resistiram muito à escravidão. Tanto é que aqui na região sul do Brasil, nós também temos os quilombos, os remanescentes de quilombos hoje em dia. O clima, agora nós vamos para um pouco dos aspectos físicos. O clima da nossa região sul é o clima subtropical, que vocês já sabem que ele é subtropical porque ele está abaixo dos trópicos, e ele é um clima que tem, como é que é esse clima subtropical? Ele é a única região do Brasil, pegando um pouquinho do norte do sul de São Paulo, que também tem esse clima subtropical, mas das regiões é a única que inteiramente possui esse clima. Esse clima, ele se caracteriza por verões quentes e secos, invernos frios e muito chuvosos. Então, por isso que aqui na nossa região sul, nós vamos ter no inverno, nós vamos ter as geadas, as neves em Gramado, e isso também influencia muito no turismo. Esse nosso frio aqui, as pessoas muitas vezes vêm para cá para ver a neve, para ver as geadas, que muitas vezes elas não conhecem em seus estados. Nosso relevo, pessoal, ele é formado principalmente por serras e chapadões ondulados. O que são os chapadões ondulados? São os nossos famosos planaltos que nós já conhecemos. Uma questão importante colocar no relevo, que o nosso relevo, ele vem sofrendo bastante desgaste. Áreas que dá para se dizer que estão se tornando desertos. Depois nós temos também muitos deslizamentos de terras nas áreas mais altas. Em Santa Catarina já aconteceu e acontece bastante, e também no Paraná acontece bastante a erosão do solo. Então são questões que a gente tem que tomar cuidado para a preservação do solo aqui na nossa região. A vegetação, devido ao nosso clima frio, ela é formada principalmente pela mata dos pinhais, ou também conhecida como mata das araucárias. Nós temos aqui também a Mata Atlântica, que foi quase totalmente devastada. Por que ela foi devastada? Porque essa Mata Atlântica, ela fica próxima das áreas das capitais. Então, por exemplo, se fundaram indústrias, a população cresceu com as cidades e tudo mais. Essa vegetação, então, ela foi muito devastada. Da questão da hidrografia, nós vamos colocar para vocês importante os nossos rios. A maioria dos nossos rios aqui da região sul são rios de planalto. Então, esses rios de planalto, eles são, além de serem utilizados, logicamente, para pesca, para veraneio, para passeio e tudo mais, eles são muito utilizados para a produção de energia elétrica, que nós utilizamos nas nossas casas. Então, por que isso é importante colocar para vocês? Porque esses rios, por a nossa região ser uma região de planalto, esses rios de planalto, eles têm muitas quedas d'água, e essas quedas d'água, elas são importantes para a obtenção de energia elétrica, para a construção das hidrelétricas, e depois, então, nós vamos ter a nossa energia elétrica nas nossas casas. Os rios mais importantes aqui da nossa região sul. Aqui no Rio Grande do Sul, o rio mais importante é o Rio Jacuí e o Rio Uruguai. Em Santa Catarina, o rio mais importante é o Rio Itajaí. E no Paraná, o rio mais importante é o Rio Iguaçu e o próprio Rio Paraná. No Rio Paraná, também conhecido como Paranazão, está construída então a grande hidrelétrica de Itaipu. Também, que então ela gera energia elétrica para o Brasil,
que ela foi construída junto com o Paraguai e também para o país do Paraguai. Agricultura. A agricultura aqui na nossa região é importante colocar que ela se destaca. Nós temos também aqui na nossa região grandes latifúndios, grandes áreas onde então é produzido soja, trigo, milho, assim por diante. Mas nós também temos aqui uma questão importante que é a agricultura de base familiar, principalmente de produtos produzidos com os derivados do leite, com os produtos derivados de carne suína, mas nós também temos indústrias derivadas, por exemplo, de produtos do trigo, como por exemplo, indústrias de bolachas, de massas e tal. Então, essas indústrias elas são de base familiar e elas se apoiam na policultura também. Principais produtos, então, produzidos aqui na nossa região sul, devido ao clima frio, ao clima subtropical. O milho, a soja em grande escala, que é hoje exportada principalmente para a China, para os Estados Unidos, onde ela é utilizada para fazer ração para animais. Nós aqui também utilizamos o óleo de soja, a aveia, o centeio, a uva, as maçãs, que são muito produzidas em Santa Catarina, e o trigo, o trigo que se faz farinha, então de trigo, que é muito utilizado para fazer pães, doces, etc. 95% do trigo produzido no Brasil é produzido aqui na região sul do Brasil. Na pecuária, então, nós temos o destaque do gado, como eu já falei para vocês antes, que além do gado, nós também temos, por exemplo, no município de Chapecó, em Santa Catarina, há muita produção de aves, nós temos nós temos a criação de suínos também aqui na região sul. Então, na questão da pecuária também ela é bastante variada. E o gado mais produzido, então, é na campanha gaúcha. Na questão das indústrias. Na indústria, a nossa indústria ela é bastante diversificada também. Nós vamos então ter o quê? Indústrias de máquinas agrícolas, nós vamos ter muitas indústrias de roupas, muitas indústrias de calçados, principalmente na região de São Leopoldo, Novo Hamburgo, nesta área. E também vamos ter a indústria de bebidas, que se destaca bastante também, no caso, o vinho, sucos, que são produzidos na Serra Gaúcha. Nós temos as principais áreas industriais, então, como eu falei para vocês, quais são as principais áreas industriais, que tem mais indústrias desses 3 estados dessa região sul. Nós vamos ter a região metropolitana de Porto Alegre, que tem muitas indústrias. Ali nós vamos ter também tem Canoas, não é? Em Gravataí nós vamos ter a indústria de carros. Nós vamos ter também o município de Canoas, que é importante. Nós vamos ter em Caxias do Sul muitas indústrias de ônibus e de caminhões também. Nós vamos ter também a região de Pelotas, né, de Rio Grande devido ao porto. Então são regiões assim bastante industrializadas. Os calçados em Novo Hamburgo, Caxias do Sul, os vinhos também, então são regiões bastante industrializadas. O comércio ele é feito então, nós comercializamos então vários produtos, muitos produtos são exportados. Nós temos uma relação bastante boa com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, que são os países que formam o Mercosul. A nossa soja ela é exportada principalmente para a China e para os Estados Unidos. Nós produzimos aqui também máquinas agrícolas que são exportadas para outros países, peças agrícolas também que são exportadas para a Argentina, e assim nós vamos fazendo o revezamento do comércio com outros países também. Então, o nosso comércio também ele é bastante dinâmico. Na questão dos serviços,
nós vamos ter um destaque especial então para o turismo. As nossas praias, elas são bastante frequentadas, principalmente no verão, as praias de Santa Catarina também, por turistas de todo o Brasil e também do exterior. Muitos argentinos vêm para cá passar o seu verão, o seu veraneio nas praias de Santa Catarina. E também nós vamos ter, na questão do serviço, nós vamos ter as nossas festas, como por exemplo, isso entra tudo dentro do turismo. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a festa da uva, em Santa Catarina nós temos a Oktoberfest. Nós temos então, no inverno também, o nosso turismo ele é bastante disputado, digamos assim, porque nós temos aqui a neve, então vem também muito turista para cá para ver essa neve que acontece aqui no município de Canela, de Gramado. Nós temos também aqui perto de nós as reduções jesuíticas, como eu falei anteriormente para vocês, que também são muito visitadas. Então os Sete Povos das Missões, as missões são muito visitados também. Então nós temos vários pontos turísticos aqui na nossa região que são aproveitados e que rendem dinheiro, rendem renda para as populações locais. É importante também que tem se destacado nos últimos anos aqui na nossa região e que também a gente usa muito no verão, são os balneários, é o ecoturismo. Então nós vamos ter várias áreas aqui na nossa região sul, em Santa Catarina, no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, onde o ecoturismo ele é bastante explorado também para o turismo e que gera uma renda também para a população.